alegria receber você no primeiro episódio do Nasci Assim, o podcast que recebe mulheres maravilhosas de diversas áreas. Elas nos contam um pouco sobre suas trajetórias, permeadas com talento, luta e muita força. Eu sou Leone Gouveia. E eu sou Marta Valim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a acompanhar com a gente a história da entrevistada de hoje. Quem segue nosso Instagram, @podcastnasciassim, já sabe até quem é. Leone, me diz uma coisa, você já comprou por impulso? Nem uma blusinha quando ninguém tava olhando? Nem nunca, né, Martinha? Afinal, pra mim, tudo vira motivo. Se eu tô feliz, é pra comemorar. Se eu tô triste, é pra esquecer. Pois é, Léo. A convidada de hoje tem tudo a ver com esse tema. E vai falar de um assunto que interessa a todas nós: o dinheiro. Opa, adoro dinheiro. Quem será? Olá, eu sou a Carol Sandler e eu nasci assim, gostando de ler, de entender os assuntos a fundo e também meio faladeira, gostando de contar para os outros o que eu tinha aprendido. Carol, eu tô muito feliz com a sua participação, porque quando você fala de dinheiro, a gente percebe que você tem uma preocupação social de empoderar mulheres. São muitas questões envolvidas. Você fala da preocupação com o trabalho escravo, com o meio ambiente, de racismo. É isso mesmo, Martinha. Para quem não conhece, ela é fundadora do site Finanças Femininas, no ar desde 2012, e autora do livro Detox das Compras e coautora do livro Finanças Femininas: Como Organizar Suas Contas, Aprender a Investir e Realizar Seus Sonhos. Este junto com Samidana. Além disso tudo, Carol, e além de você ser essa menina curiosa e leitora, queria que você começasse falando um pouco pra gente quem é a Carol Sandler. Então, eu sou jornalista, tá? A minha paixão sempre foi ler e escrever e entender os assuntos a fundo. E eu me formei como jornalista na PUC, em São Paulo. Ganhei uma bolsa, passei um ano estudando Relações Internacionais e Economia na França. E quando voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na Agência Estado, cobrindo o mercado financeiro. Então, desde o início da minha carreira, eu fui levando minha carreira mesmo para o mercado financeiro, porque eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre trabalhou no mercado financeiro e foi ele que me ensinou como é que funcionava esse universo, como eu devia cuidar do meu dinheiro. Isso eu aprendi de casa mesmo. Então, e sempre tive gosto pelo assunto, então fui ali fazendo esse trabalho de jornalista econômica. Mas depois de um tempo, para mim, aquele modelo se esgotou e eu não estava feliz. Vida em redação, devo confessar que não é das mais fáceis, e fui procurar outros caminhos e acabei indo muito para a parte de produção de conteúdo, que foi sempre o que eu sempre amei, né? E eu queria juntar isso, queria juntar esse meu conhecimento sobre finanças com uma questão de pegar e falar com mulheres. E como veio o clique um dia, né? Era em 2012, eu estava vendo a emergência dos blogs de moda, o look do dia, aquela coisa toda, e comecei a ouvir histórias de meninas jovens super endividadas. A ideia surgiu daí de ajudar mulheres que nunca tinham falado sobre o assunto a falar sobre dinheiro, a lidar com o seu dinheiro de uma forma mais suave. E começou como um blog em 2012, e é muito interessante porque no começo eu não tinha essa dimensão de como esse trabalho ele impactava e transformava a vida das mulheres, mas logo que foi para o ar mesmo, eu comecei a receber histórias de leitoras, de seguidoras, contando: puxa, você não vai acreditar, consegui me organizar para quitar minha dívida, consegui criar coragem para sair daquele casamento, consegui. E aí eu comecei a perceber, falei: nossa, isso aqui é muito mais do que só educação financeira, isso aqui é uma ferramenta para ajudar as mulheres a bancarem suas vidas. E aí, no momento em que cai essa ficha para mim, vem essa realização mesmo: puxa, isso daqui é um trabalho de impacto. E aí, se é possível, eu me apaixonei ainda mais pelo projeto, e cá estamos. Vai fazer 8 anos daqui a pouco que o site foi para o ar, e numa jornada
que eu consigo entender cada vez mais o meu papel e a importância desse trabalho. Então, Carol, trazendo um pouco disso que você falou, de, enfim, ter um espaço para falar de finanças só para as mulheres, a gente lê um artigo em que você apresentou os dados de um estudo recente realizado pelo Starling Bank, Banco Digital Inglês, que mostrou a existência de uma linguagem de gênero para finanças. Para as mulheres, uma temática comum é como evitar gastos em excesso, né? Afinal, o mito da mulher consumista está aí. Já para os homens, o foco é como ganhar dinheiro, como você investir melhor o seu dinheiro. Como que você avalia o impacto da cultura na forma como homens e mulheres lidam com o dinheiro? Olha, você falou tudo, Leone. Tem a questão da cultura e também da história, né? O homem sempre teve na nossa história o papel de provedor. Ele era o cara que saía de casa, trabalhava fora de casa, né? A gente tem esse conceito de trabalhar fora de casa, dentro de casa, porque o cara ia para o escritório, trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando da roupa, dos filhos, da casa, do marido, da comida, enfim. Esse era o papel econômico de cada um. O homem era produtor e a mulher era consumidora. Ela, além de cuidar de todos, de ser essa mão de obra invisível que os economistas não conseguem ainda qualificar quanto vale esse trabalho da mulher, ela gastava. O jeito dela de lidar com o dinheiro era gastar o que o marido produzia. Era comprar as roupas, a comida, o todo. Era a gestora do orçamento. Então, essa nossa cultura vem daí, de que o homem produz e a mulher gasta. É daí que vem o mito da mulher gastadeira, tudo isso. Então, o que a gente precisa fazer é dar esse passo atrás e começar a olhar e entender melhor de onde vem essa nossa relação com o dinheiro. Porque para o homem está falando de dinheiro desde que o mundo é mundo. As mulheres não. A gente começou a ganhar o nosso próprio dinheiro de fato e crescer no mercado de trabalho nos anos 60. É só no final dos anos 60 que a mulher passa a ter direito a ter seu próprio CPF e a sua independência financeira, seu direito de ter sua própria conta bancária. Então, é algo muito recente e a cultura ainda não acompanhou essa mudança que a nossa sociedade já teve. A gente ainda vê as mulheres como gastadeiras e tem também o outro lado, né, de indústrias inteiras do consumo focadas no consumo da mulher. Indústria da moda, indústria da beleza, são trilionárias e focam diretamente no consumo da mulher. Então, a forma como a gente lida com o dinheiro também é uma herança do que a gente tem como sociedade e o nosso papel agora é justo fazer essa desconstrução para entender de que formas a gente pode mudar e dar mais ferramentas para as mulheres lidarem com os desafios que elas já lidam no dia a dia. Vimos que você recebe comentários do tipo: mas por que falar de finanças só para as mulheres? Seu canal devia ser para homens e mulheres. Eu sou homem, posso assistir? Você acha que essa questão cultural de a mulher ficar muitos anos à margem das discussões financeiras reforça a importância de falar de finanças para as mulheres? Com certeza, Marta, não tem nem dúvida, isso só reforça esse cenário todo, a importância de falar de dinheiro só para mulheres. E aí é muito interessante, quando vem esses homens, eu falo, gente, é óbvio que vocês são super bem-vindos no canal, mas aí tem aqueles que falam, ah, não, mas então por que você não muda o nome do seu canal, assim você vai conseguir atingir um público maior? Eu falei, não é, porque não é esse o ponto. O ponto não é o público, o tamanho do público, sabe? O ponto é justamente dar para as mulheres uma ferramenta que elas nunca tiveram. Quando eu comecei a fazer o trabalho com o site, eu fui fazer toda uma pesquisa, né? Como é que era a audiência tradicional dos sites de finanças pessoais. E aí o que eu descobri na época, os blogs, os sites, a audiência era 80% masculina. Então, comprova um pouco aquilo que eu já tinha ouvido muito falar, de que o modelo one size fits all, né, um modelo único que serve para todo mundo, na verdade não funciona para todo mundo, funciona para um determinado público que já tem uma determinada educação sobre o tema e tal. E tem um estudo da OCDE de que para uma iniciativa de finanças, de educação financeira funcionar, de fato, ela precisa ser segmentada. Os públicos que mais precisam são as mulheres e as crianças, justamente por essa nossa história com dinheiro e também pelo fato de que a mulher ela é multiplicadora. Quando ela aprende a lidar com isso, ela leva esse conhecimento para sua família inteira. E a gente tem que entender que os desafios que a mulher enfrenta com dinheiro são diferentes. Então eu explico isso para os homens e falo, vocês são super bem-vindos aqui no canal. Aproveita, compartilha, divulga para as mulheres da sua vida.
mas explicando que aquela informação não é que eu pintei de rosa e falar, não, porque eu sou menina, isso é para meninas. Não é isso. É entendendo o contexto, os desafios, as dificuldades e também a linguagem específica para mulheres. Você contou em um dos seus vídeos que um livro que te inspirou no começo do site foi Warren Buffett Investe como as Mulheres, e que as mulheres investem com um jeito parecido com o Mago de Omaha. Que jeito é esse? Então, Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos, ele pesquisa muito antes de investir qualquer coisa. Ele só investe naquele produto que ele entende, que ele conhece, então ele não fica comprando coisa que ele não entende. Ele pensa sempre no longo prazo, então são posições que ele vai ficar com aquilo durante um bom tempo e não vai querer ficar trocando de tempos em tempos. E com isso você tem uma visão de construção de patrimônio realmente de longo prazo. E isso tem tudo a ver com o estilo feminino de investir, que dizem que nós somos mais conservadoras, mas essa não é a realidade. A gente tem menos conhecimento. Quando a gente tem o mesmo nível de conhecimento, a gente investe nos mesmos produtos. Mas a mulher tem um estilo de investir que pesquisa mais, procura entender mais a fundo, não fica comprando e vendendo, seguindo moda, tendência, essa coisa do Bitcoin, sabe? A mulher não faz esse tipo de coisa. E aí, com isso, você tem uma estratégia que é condizente com mais ganhos no longo prazo. Então, é muito legal esse livro porque ele ajuda a desmistificar essa visão de que a mulher não gosta de investir, mulher não sabe investir, mulher não lida bem com dinheiro. Não! O nosso jeito de lidar com dinheiro é tão bom que, inclusive, é o mesmo do Warren Buffett. O papo tá muito bom, estamos falando sobre muitas coisas legais, cultura, papel da mulher, mas vamos o que interessa de verdade, dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu quero investir o meu dinheiro. Como eu começo? Me ajuda. Olha só, Leonie, é justamente essa história. Então, vamos lá pro detalhe. Se você tem um dinheiro que você quer começar a investir, a primeira coisa a se fazer, especialmente nesses tempos de pandemia, é montar uma reserva. A reserva, ela é essencial, porque é o que ajuda a gente a lidar com os desafios que vão surgindo, que a verdade é, eles sempre surgem, né? A gente tá, cada hora é um pepino diferente na nossa mão, e aí, quando você tem uma reserva, você consegue lidar com os imprevistos de um jeito muito mais suave. Então, primeira coisa é montar uma reserva. O ideal é que ela tenha, no mínimo, 6 meses do valor do seu salário, da sua renda mensal. Por que isso? Por que esse valor? Porque assim, se você tem uma questão que você perdeu o emprego, perdeu uma parte da renda, teve um problema de saúde mais grave, você tem de onde tirar e você não precisa mexer nos seus investimentos de longo prazo por conta da questão da reserva, porque você não tinha uma reserva de emergência, tá? Que eu vi, por exemplo, muita gente nessa crise que teve que resgatar dinheiro, por exemplo, vender investimentos na bolsa com maior prejuízo, justamente porque não tinham se preparado direito, feito uma reserva. Então, a reserva é algo que é fundamental. Depois, você tem que entender qual que é o seu perfil de investidor ou de investidora, né, no caso, para conseguir desenhar um plano de investimentos que vai estar de acordo com o teu perfil. O que quer dizer isso? Que você não vai assumir nem mais risco que você pode e nem menos risco do que você precisa para conseguir construir uma carteira de investimentos bacana. E aí o legal é o seguinte, dá para fazer isso com ajuda, tá? Tem uma série de profissionais bárbaros do mercado que são os assessores de investimento, que são pessoas que estão ali justamente para te ajudar a escolher como é que você vai fazer as suas aplicações. Você, para escolher o investimento, você vai ter que entender algumas coisas. Você vai ter que primeiro entender qual que é o seu perfil, qual que é o seu objetivo, tipo, você está investindo para montar reserva ou você está investindo para sua aposentadoria? Ou é para tirar um sabático um dia, sabe? Você entende qual que é o teu prazo para isso e vai entender quanto custa aquele investimento. Tipo, tem cobrança de imposto de renda, tem taxa de administração. É fundamental entender essa parte também da equação para você garantir que você está escolhendo um investimento que de fato vai te trazer um retorno bom. E aí é escolher, e geralmente o adequado, o indicado é que você faça isso com a ajuda de um assessor de investimentos ou de uma assessora, justamente para você conseguir
escolher aquele investimento que vai fazer mais sentido para a sua vida, né? Para o seu momento e para o seu perfil. Não existe o melhor investimento do mundo. Existe aquele que está adequado para o seu perfil e para os seus objetivos. E agora, aproveitando o tema, né, falando sobre pandemia, isolamento social, a gente sabe que muitas pessoas acabam ficando em casa e gera uma certa ansiedade. E aí desconta na compra online. Eu queria até mandar um beijo para uma amiga nossa, Naira. Naira, obrigada, porque você foi inspiração aí para essa pergunta. Por outro lado, as pessoas também estão muito preocupadas com a crise econômica que está pairando aí sobre as nossas cabeças e estão com medo de ficarem desempregadas. Então, quais são os conselhos, né, que você dá para as mulheres que estão vivendo esse momento, se equilibrando ali entre a ansiedade de estar em casa e de alguma forma descontar isso, né, em compras, enfim, e por outro lado tem a insegurança, a instabilidade econômica e, enfim, né, que gera ali, pode gerar um impacto e um certo receio em relação ao emprego. Naira, hein? Toma cuidado com essas compras online. Eu sei, gente, brincadeiras à parte, é um jeito muito fácil de descontar as nossas emoções, né? A compra online. É uma busca por prazer momentâneo nesses tempos tão difíceis. A gente não pode fingir que não é, porque assim, a gente nunca viveu, a nossa geração, a geração dos nossos pais nunca viveu isso. Então, é algo realmente muito único e que está deixando as pessoas muito angustiadas. Mas a gente tem que achar formas mais saudáveis de lidar com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios sentimentos. Porque se cada vez que você sentir medo, ansiedade ou angústia, você descontar no cartão de crédito, você vai acabar fazendo um mal tremendo para a sua vida financeira e não vai resolver o problema, tá? Porque é só um bem-estar passageiro. Às vezes, quando chega o produto, você fala, nossa, tinha até esquecido que eu tinha encomendado isso, para ver o nível de como a gente está gastando o nosso dinheiro de formas erradas. Então, primeiro, vamos parar para olhar qual que é a raiz do nosso sentimento. Por que você está se sentindo assim? E, dois, existem outras formas mais saudáveis de você lidar com isso? Eu faço meditação, eu faço yoga, eu comecei a bordar nessa quarentena e tô achando formas mais saudáveis de lidar com os meus próprios sentimentos. Eu acho que todo mundo tem que fazer esse exercício. Se é cozinhar, se é ouvir uma música, se é ligar uma música e dançar um pouco em casa, achar alguma forma mais saudável de você lidar com isso, porque agora é hora de guardar dinheiro, agora não é hora de gastar com supérfluo. Agora é hora realmente da gente conseguir guardar o máximo possível para conseguir superar esse período com o máximo de tranquilidade e poder lidar com os novos desafios e oportunidades que vão surgir depois da crise, porque sempre surge, mas a gente precisa estar pronta para isso. Você contou um pouquinho do que você está fazendo na sua quarentena? Eu, na minha quarentena, estou assistindo uns filmes. E eu reparei que Hollywood adora fazer filmes sobre Wall Street, mercado financeiro. E a maioria mostra um ambiente muito masculino. Até os mais recentes. As mulheres estão ali, mas muitas vezes como secretária, ou a pessoa que fez o que não devia, até como prostituta. Melhor ainda se for com uma linguagem que ninguém entende nada. Tirando esse lado fantasioso, que é próprio do cinema, o que tem de verdade nisso? O mercado financeiro ainda é muito masculino? Qual a participação das mulheres nessa área? Olha, tem um lado fantasioso e tem um lado de que o mercado financeiro foi construído à imagem e semelhança dos homens, né? Foi feito por eles para eles. A gente começou a entrar tem pouco tempo. Ainda tem uma construção social, né? Que a mulher é ruim de matemática, então essa não é uma carreira de mulheres e tal. E aí, com isso, gente, até meados dos anos 60 era proibido uma mulher entrar no pregão da Bolsa de Valores, porque vai saber o que podia acontecer ali com ela. Então, a gente tem um caminho aí a percorrer. O mercado financeiro ainda é sim muito masculinizado, a gente está aos poucos ocupando esses espaços, mas ainda tem um longo caminho. As mulheres são poucas mulheres gestoras, as mulheres acabam sendo, por exemplo, mais analistas do que gestoras. Eu fui recentemente participar de um painel
e falar justamente sobre isso, né? Logo antes do começo dessa quarentena, falando justamente como ainda o mercado financeiro vê como que a mulher ainda não sabe tomar risco como o homem sabe. Então tem uma desconstrução imensa para a gente fazer. Mas tem uma sugestão de filme, sim, viu? De mulheres no mercado financeiro. É bem bacana. Chama Equity. Eu tô tentando lembrar o nome do filme em português, mas é um filme muito interessante porque mostra justamente todas as protagonistas ali do filme são mulheres. Ó, chama Mercado de Capitais. É um filme de 2016. Legal, ó, dica anotada aí de filme para quem quer entender um pouco mais ou quem quer se sentir representada, né, no mercado financeiro. Maravilha. Carol, conta um pouquinho pra gente, é uma curiosidade nossa também. Quais são as principais perguntas que chegam para você no Finanças Femininas? O que as mulheres querem saber? Quais são as principais questões? Olha, tem muitas, viu? As principais questões nos dias de hoje são, eu corro o risco do governo confiscar minha poupança? Não, não corre. Isso foi uma maluquice e o Brasil, que aconteceu em 1990, e o Brasil de hoje já é um país completamente diferente. Depois tem muita gente querendo saber como é que faz para quitar, para renegociar as dívidas, quer saber se dá para pedir um adiamento do pagamento da fatura do cartão de crédito. Resposta simples, não dá. Tem gente que quer, tá preocupada agora em ver como é que vai fazer para pagar todas as contas, dicas para cortar gastos. Nossa, é uma infinidade de perguntas que vai mudando muito de acordo com o momento, né? No final do ano passado, as pessoas me perguntavam se ainda estava na hora de investir na bolsa ou não. Agora a conversa passa longe da bolsa, por exemplo. Carol, que mulheres te inspiram? Alguma na área de economia ou finanças? Olha, eu tenho algumas grandes mulheres no mercado financeiro que sim me inspiram bastante. Uma delas é a Ana Paula Vescov, que é economista e foi secretária do Tesouro Nacional num governo, num momento que teve um trabalho muito importante. Hoje ela trabalha no banco. A Zeina Latifi, que é também uma grande economista, mas também quem me inspira muito são as mulheres da vida real, tá? Eu sou muito, muito grata de aprender todos os dias com a minha mãe e com a minha avó. As duas me ensinaram que uma mulher não podia depender de ninguém. Cada uma delas tem a sua idade e a sua história, mas as duas aprenderam na sua vida que não podiam depender de homem nenhum na vida para ser feliz, para se bancar, para nada. Então, elas também são minhas grandes fontes de inspiração. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas antes de nos despedirmos, eu queria te perguntar o que você ainda deseja alcançar na sua carreira. Em que você está trabalhando no momento? Olha, nesse momento a gente segurou todos o planejamento para 2020 para justamente dar apoio para o maior número possível de mulheres durante essa quarentena em que tem tanta gente passando por tanta dificuldade, tanta angústia. Então, o meu foco nesse momento é completamente esse foco em apoiar as mulheres. A gente está vendo agora se vamos lançar uma nova turma do meu curso focada nisso, ou uma mentoria em grupo. A gente está desenhando isso agora no momento. E o que eu desejo alcançar? Eu quero alcançar muita coisa, viu? Eu estou agora consolidando e fechando um contrato para estar na rádio diariamente, na Rádio Bandeirantes, e essa para mim é uma conquista enorme que agora eu tenho que trabalhar para consolidar isso, para ter um trabalho bem feito, para depois poder dar próximos passos. Mas é sempre nesse caminho como comunicadora. Carol, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Olha, eu tenho certeza que como você inspirou, né, a minha Marta agora ao longo dessa conversa, desse bate-papo maravilhoso, tenho certeza que você também lançou ali uma sementinha no coração das nossas ouvintes, da nossa amiga Naira, que vão começar a pensar melhor como é que elas estão fazendo e usando o dinheiro delas, né? Obrigada. Foi muito especial essa nossa oportunidade de bater esse papo, de poder contar a minha história. E eu deixo um convite, então, para você pegar e começar, você que está ouvindo aí, começar a se perguntar, se questionar se você está satisfeita com a forma como você lida seu dinheiro, o que você quer rever. Aproveita, vem, me segue no Instagram, no Finanças Femininas, no YouTube também, Finanças Femininas, e vem com a gente transformar a sua relação com o seu dinheiro, que eu vou te falar que isso é algo que enriquece a nossa vida de várias formas diferentes, tá?
Obrigada, Carol, e obrigada a você que está com a gente nesse episódio. É sempre um prazer ter você por aqui. É isso aí. E você? Gostou do nosso papo de hoje? Tá curiosa? Tá curioso para saber quem é a próxima convidada? Então segue nosso perfil no Instagram, @podcastnasciassim, e fique por dentro. Obrigada novamente, eu e a Martinha esperamos você na próxima semana. É isso aí. Essa temporada está maravilhosa, com convidados que trazem diferentes olhares para as nossas vidas. Vejo você no próximo episódio. Grande beijo e até mais!